Olá, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé, aqui na sua Ângelos TV. Todas as semanas queremos levar até si o que de melhor o mundo editorial católico tem publicado, especificamente a Paulus Editora. Levamos até si não apenas os livros, mas também vários eventos que vamos tendo, outras iniciativas e uma presença constante no site paulus.pt, que convido desde já a visitar. A partir daqui da Paulus Livraria em Fátima, onde gravamos o nosso programa, trazemos também todas as semanas um convidado, um entrevistado. E neste programa será o Ricardo Perna, que é jornalista da revista Família Cristã e que nos vem apresentar a edição de dezembro. Estou certo que não vai querer perder esta entrevista já a seguir. Olá, viva! Connosco temos o Ricardo Perna, jornalista e fotorrepórter da revista Família Cristã, que nos vem falar dos vários temas que a edição da Família Cristã em dezembro nos apresenta. Ricardo, mais uma vez bem-vindo, obrigado pela tua presença. Então, a capa da revista de dezembro da Família Cristã fala-nos dos artesãos portugueses. O que é que a Família Cristã foi encontrar para fazer este artigo? A Família Cristã foi procurar conhecer um bocadinho a realidade. Estamos no Natal e o Natal é, como é óbvio, uma altura em que se trocam muitos presentes e, portanto, o artesanato assume aqui também uma importância grande. Fomos procurar perceber um bocadinho o que é isto do artesanato através da Associação dos Artesãos de Lisboa, que é uma associação nacional, apesar do nome, mas que funcionam aqui em Lisboa e que, de alguma forma, procuram manter viva esta chama do artesanato que, como também este próprio responsável indica, está um bocadinho em causa em virtude de uma noção diferente de artesanato. Portanto, houve uma série de lojas e de negócios que adquiriram o nome artesanato, quando na verdade não fazem artesanato, uma arte que está definida pela lei, portanto, naquilo que é. E, portanto, com preços muito mais baixos, chamando-lhe de artesanato, colocaram em causa o trabalho dos verdadeiros artesãos, que vai desaparecendo, porque não conseguem competir com esses preços, uma vez que o trabalho que eles fazem é verdadeiramente à mão, e não em máquina ou em massa, como os outros. Portanto, é uma realidade complicada, sensível, e nós vamos procurar dar a conhecer um bocadinho esta realidade também para explicar às pessoas o que é artesanato, o que não é e de que forma é que também conseguimos aqui valorizar um bocadinho uma arte que é muito nossa e que muitas vezes se encontra deturpada por estas grandes companhias ou grandes empresas que modificam aquilo que não é artesanato. Não é apenas uma questão económica, mas mesmo cultural e sim, porque está em causa também artística. Sim, está em causa aquilo que é de facto o artesanato em si enquanto herança cultural, porque também diz este responsável, muitos artesãos desistiram da sua atividade, exatamente. Porque de facto se viram colocados como uma situação, uma atividade económica que não conseguem suportar. E esta associação está organizada, não é? E tem também atividades de formação para artesãos. Sim, portanto, dinamiza nas suas instalações, dinamizam muitos workshops, muitos ateliês, alguns deles que não são necessariamente de formação, portanto, dinamizam espaços e tempos para que as pessoas possam exercer a sua arte. Nós estive lá também com a Cláudia, que escreveu o artigo, e estivemos a observar e muitas das pessoas aparecem lá porque têm um tempo para trabalhar as suas próprias artes e os seus próprios trabalhos. Portanto, é muito interessante, é um dinamismo muito grande, que se vê de alguma forma ameaçado por esta entrada de pessoas que não são artesãs e que se auto-intitulam de artesãs. E que a família Schenck dá visibilidade, sim, precisamente claro, nesta edição. Depois dos dois destaques desta edição de dezembro, um deles é sobre a família, que há um projeto que se chama Relógio da Família. Que projeto é este? Sim, é preciso enquadrar esta iniciativa como resultado do Sino da Família. A Amoris Laetitia e o Sino da Família vieram pôr uma tónica muito grande no trabalho da família. O Papa conseguiu de facto isso e tem surgido, é interessante observar dentro da Igreja, tem surgido uma série de iniciativas dirigidas à vida familiar. Também em relação à preparação para o matrimónio, também em relação a tudo isso, mas em relação à vida familiar. Iniciativas que se encontram muitas vezes cheias, de pessoas, famílias que aderem, e esta é mais uma. Portanto, o Relógio da Família é uma iniciativa que vem de fora, que já esteve em Braga, com bastante sucesso, e que agora vai ser lançada em Lisboa. E visa, basicamente, permitir ao casal tempo em casal para conversarem, para se redescobrirem, sem filhos, e, portanto, poderem aqui redescobrir aquilo que os levou a juntarem-se. Portanto, manterem viva esta chama da família e este trabalho que têm que fazer em casal para que a sua família também resulte. E este relógio da família tem a ver com isso, com o tempo. Precisamente. Para o casal, não Sim. É? Enquanto casal. Sim. Mais centrado no casal e não tanto no conceito da família. Exatamente, ou seja, fortalecer o casal para que a família saia enriquecida. Portanto, independentemente da idade.
Independentemente da idade, sim, sim. É aberto a todos. É muito inspirado nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Procura beber daí inspiração, mas depois trabalha uma série de temáticas dirigidas ao casal. Portanto, que se trabalham e que se conhecem melhor e que vão desenvolvendo a sua relação e que depois, de certeza, se reflete com resultados positivos na família. Outro destaque tem a ver com a Igreja e, portanto, fala-nos, aliás, o artigo foi escrito por ti, sobre o milagre que levou à canonização do Papa Paulo VI. Sim, o Papa Paulo VI foi canonizado, portanto, em outubro e nós agora trazemos a história da pequenina que permitiu o milagre. Pronto, Portanto, foi uma criança. Exatamente. Já se sabia quem era a criança, já se foi falando um bocadinho desta questão e nós agora resolvemos trazer a história. Pronto, E qual foi o milagre? o milagre foi o nascimento, basicamente. Porque estava em risco o nascimento desta criança? Sim, portanto, não havia qualquer tipo de esperança, segundo os médicos, para ela, porque os exames não permitiam, de facto, que aquilo acontecesse. O que sucedeu foi, a mãe fez um exame da amniocentese, que é um exame com alguns riscos, que em alguns casos provoca problemas e até pode provocar interrupções da gravidez. E neste caso houve ali uma situação médica que correu mal no exame e os médicos não lhe davam mais do que muito pouco tempo de vida e, portanto, recomendaram o aborto para a criança. Os pais, muito aflitos, procuraram todas as soluções, não encontraram nenhuma. E encontraram... também não queriam abortar. Não queriam abortar e, portanto, queriam uma outra solução que não encontravam. Viram vários médicos, nenhum deles lhes deu nenhuma solução, porque, de facto, medicamente era impossível, uma vez que portanto, a bolsa tinha-se rompido e, portanto, não havia qualquer tipo de hipótese de, durante este tempo todo, a bebé sobreviver. Em conversa com o primeiro médico que a tinha atendido, o médico sugere a uma amiga deles, que lhe conta a história, não é? E ele sugere que reza Paulo VI. Porque tinha visto há pouco tempo o milagre que tinha permitido a beatificação de Paulo VI, também relacionado com uma situação de gravidez, e sugere-lhes que reze. Ele diz, nós médicos não temos outra solução, mas que rezem e que, pronto. Eles rezaram. Portanto, a mãe conta que de facto foram a uma igreja... E já conheciam o Papa Paulo VI? Não conheciam nada, e ela diz, olha, eu não sei muito bem o que é que te hei de dizer, mas sei que me estás a ouvir e preciso que a minha filha seja salva. Qualquer coisa deste género. Pronto. E o que é facto, não obtiveram nenhuma resposta, obviamente, não é? Mas o que é facto é que a gravidez não acabou. Foi continuando. Os médicos foram avisando que ela ia nascer com várias deformações e eles decidiram que ela deveria nascer de forma prematura, precisamente para não correr esse risco. Nasceu de forma prematura e foi crescendo. E hoje em dia está perfeita de saúde. Algumas sequelas derivadas da prematuridade do nascimento, mas de forma alguma limitações que os médicos esperavam que sim. E, portanto, ninguém consegue explicar. E o Papa Paulo VI foi canonizado. Muito bem. Precisamente o Papa que lançou a encíclica Humanae Vitae, não é? Que na altura foi tão polémica. Sim, mas que em relação a esta... ligados à vida. Sim, é muito polémica noutros aspectos, mas muito clara neste aspecto da defesa da vida, e esse é unânime e sem qualquer tipo de problema. Era, de facto, um desejo do Papa Paulo VI, que se vê concretizado nesta beatificação e canonização, porque ambos são milagres que têm a ver com a vida. E ainda sobre a vida, no Nacional da Família Cristã de dezembro, fala-se dos 70 anos de vida do professor Marcelo Rebelo de Sousa, nosso presidente, a propósito do livro que a Cláudia Sebastião escreveu, Presidente dos Afetos. Sim. Como é que a Cláudia conseguiu escrever sobre o Presidente dos Afetos? Aí uma vida já muito vivida. Portanto, passamos de uma vida que nasceu, que começou agora, para uma vida que, de facto, é uma vida de afetos. Portanto, a Cláudia esteve a falar com muitas pessoas que ou conheciam o professor Marcelo ou se viram tocadas pelo Presidente Marcelo. E, portanto, conta essas histórias de uma pessoa que não vive só para as câmaras, e que toma os afetos, de facto, com uma genuinidade que é nova. Que, diz ela também, que começa a fazer escola nos políticos a nível internacional também, e que, de facto, se começa a perceber que é uma abordagem muito pessoal da política. E é uma abordagem de afetos. De facto, o Presidente da República, nós podemos achar, e de alguma forma, é uma pessoa com poderes reduzidos, não é? No nosso sistema democrático, mas tem um papel importante. E o professor Marcelo tem conseguido levar esse papel para um patamar que se calhar não tinha ainda sido tocado por outros presidentes. E, de facto, vamos conhecer aqui muitas histórias
e ela fala muito dessas histórias que, de facto, permitiram a construção deste livro. Porque é um livro de memórias, é um livro de muita gente que se viu tocada e que, de alguma forma, quis agradecer, prestando a homenagem e contando a sua história. E voltando ainda ao tema da Igreja, agora a Igreja no Mundo, saiu um relatório da liberdade religiosa no mundo, não é? É um relatório que todos os anos a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre publica. Será a nossa notícia mais triste, de facto. É um assunto que continua a preocupar muitos dos responsáveis cristãos e religiosos do mundo. A liberdade religiosa continua a diminuir. A Fundação Ajuda a Igreja que Sofre elabora de 2 em 2 anos um relatório dedicado à liberdade religiosa no mundo, onde analisa a Constituição e o sistema democrático de todos os países, fazendo depois uma contraposição com as notícias que saem desse país, procurando perceber se, de facto, por um lado, a Constituição permite a liberdade religiosa, que não acontece em alguns países, e, por outro lado, se mesmo que a Constituição permita, se a realidade do país o permite. E as notícias são alarmantes, de facto. Portanto, houve mais 4 países a entrar para isso, para essa lista negra. Houve 2 países que melhoraram um bocadinho, o Iraque e a Síria, de forma espantosa, porque teve a ver com a libertação dos territórios ocupados pelo Daesh. E, portanto, a liberdade continua em causa. E é uma coisa que deve fazer pensar a todos. E dentro dessa liberdade religiosa, há alguns dados no que diz respeito aos católicos, à perseguição dos católicos em específico? Sim, portanto, é notório que há perseguição a todas as religiões, mas também é notório que nos países onde ela mais acontece é onde os cristãos são a minoria. E, portanto, os cristãos tornam-se a religião mais perseguida, já eram há algum tempo, portanto não é de agora, porque, de facto, nos países onde há uma Constituição que limita a liberdade religiosa, de facto, as outras minorias passam mal. E nós temos minorias cristãs em todos os países, felizmente, e, portanto, muitas delas se veem em abraços com realidades muito, muito complicadas, que colocam em causa a própria vida dos cristãos. E isto é uma coisa que às vezes nos passa um bocadinho ao lado, porque nós achamos que há aqui atentados à liberdade no nosso país, na nossa realidade. É verdade, mas há coisas muito piores noutros países e nós temos de estar muito atentos e temos também um papel a desempenhar, não só na oração, para quem é crente e pode rezar por eles, mas também para quem, em termos políticos, tem o dever de falar, porque vivemos num mundo global e não podemos, se para outras coisas gostamos de estar abertos ao mundo, nesta também temos de estar atentos e perceber que a liberdade religiosa, os direitos humanos, são uma questão de todos, não apenas de quem sofre com isso. E a entrevista deste mês, na revista de dezembro da Família Cristã, foi a Monsenhor Fernando Ocariz, que é o prelado da Opus Dei a nível internacional. Sim. Porquê é que foi feita esta entrevista? Sim, portanto, propósito? No âmbito dos 90 anos da obra, de facto, faz-se esta entrevista a uma das obras que se calhar mais polémica dá, ou menos conhecida e mais falada é. Mais fácil de escrever, não é? Sim, os adeptos das teorias da conspiração adoram a Opus Dei e outras instituições da Igreja com quem trabalham muito e que servem de muita base para enredos de ficção. Mas o título da entrevista é muito sugestivo, isto é, Sim. Poderosos nós somos pelos pobres, nós somos pobres pelos pobres. Sim, a Opus Dei é uma obra que, com o seu carisma, e é isso também que o superior diz na entrevista, tem uma intervenção muito grande, tanto a nível de educação, como a nível da investigação médica, como a nível do apoio social, como a nível do próprio desenvolvimento espiritual dos seus membros, não é? Portanto, não é... Sim, é uma obra que tem muitos membros que se movimentam em altos círculos, mas, quer dizer, são pessoas como as outras e têm todo o direito de professar a sua fé. E, portanto, é uma obra que tem um trabalho muito grande feito noutras áreas também, que tem que ser valorizado. As teorias da conspiração ficam para quem gosta, mas é importante ver também o trabalho na prática. E, portanto, é uma forma também de dar a conhecer o trabalho da obra, porque, de facto, é mais do que aquilo que se conhece. E no âmbito do internacional, o Rolando Santos fala-nos do tumulto que está a acontecer na América Latina. Sim, falamos de um retrato mais global do que propriamente um aspecto específico em cada país, mas é um retrato que, de alguma forma, nos mostra um continente em tumulto. Portanto, são vários os líderes políticos que, de alguma forma, optam por uma abordagem populista, por uma abordagem... Não quer dizer ditatorial, porque todos eles foram eleitos democraticamente, embora com algumas questões, mas de facto com tiques ditatoriais. E, portanto, é uma situação preocupante, porque afeta muita gente, afeta uma comunidade portuguesa muito elevada em alguns desses países. Tem originado também aquela famosa caravana de migrantes que atravessou toda a América Latina em direção aos Estados Unidos. E, portanto, de facto, são tempos tumultuosos que se vivem na América Latina. E nós fazemos um retrato dessa situação política.
E para terminarmos, duas sugestões que estão ligadas ao Natal. A primeira delas, ser família, Sim. que nos pede para oferecermos solidariedade. Sim, é uma proposta muito interessante, de facto, porque vivemos o Natal sempre com a ideia dos presentes físicos que temos que dar. Esquecemos-nos que às vezes basta um gesto. E, portanto, a sugestão da Conceição Gigante é, de facto, que olhemos para este Natal como um Natal em que nós nos damos, em vez de no Natal em que damos. E, portanto, sugere a possibilidade das pessoas se porem, arregaçarem as mangas e se porem ao trabalho. Visitando um lar, visitando familiares, ajudando numa recolha de alimentos para os mais carenciados, enfim, qualquer coisa que nos permita oferecer algo no Natal, mas algo que venha do nosso trabalho. Eu também concordo que é uma maneira muito mais rica de viver o Natal. Ok. Ricardo, muito obrigado pela tua presença. Olha, eu fiquei cheio de vontade de ler a revista Família Cristã agora de dezembro e estou certo que aí em casa também ficou com essa vontade. Não perca tempo, adquira numa das nossas lojas, das nossas livrarias, Paulos, ou então torne-se assinante da revista Família Cristã, porque pode recebê-la todos os meses em sua casa, comodamente, e ter acesso a todos estes artigos que, mês após mês, a redação da Família Cristã procura fazer para ir ao seu encontro. É muito fácil, basta ligar para a linha de apoio, do telefone de apoio da Paulos Editora, do apoio ao cliente que nós temos. Ou então vá ao site da Paulos, ao site da Família Cristã, aí encontrará todas as informações para se tornar assinante. Mas o convite é que continue ainda connosco, temos mais novidades para lhe apresentar. Queridos amigos, como de costume, tenho novidades e sugestões de leitura para vos apresentar. Como estamos no mês de dezembro, o mês em que se aproxima o Natal, e muitas das vezes não se sabe ao certo o que se pode oferecer aos mais pequenos, aos mais novos, então aqui estou para lhe oferecer a sugestão de 4 livros para os mais pequenos que podem ser muito úteis para este Natal. Começo já pelo primeiro livro, que se intitula Querido Deus, de Teresa Amial, editado pela Paulos Editora, com ilustrações de Raquel Pinheiro e músicas de João Maria Amial. É verdade, este livro não é apenas um livro, mas é um livro com CD, pois traz um CD. E que livro é este? Querido Deus é um livro que traz várias orações. E orações para as mais variadas ocasiões. E tantas as vezes, ao final do dia, é bom ensinar as crianças a rezarem e fazer uma oração com as crianças. E muitas vezes os pais não só não têm tempo e se calhar chegam cansados ao final do dia e já não têm criatividade para isso. Então, Teresa Amial decidiu compilar várias orações, por exemplo, pelos tios, pelos primos, pelos animais, pela paz e também pelos padres. Não sei se as crianças às vezes estão habituadas a rezar também pelos padres. Sim, nós também precisamos das orações das crianças. A oração das meninas, dos meninos, para os maus ficarem bons, pelo trabalho dos pais, pela educadora, pelos presos. Muitas mais orações que pode encontrar para os mais variados momentos em que a criança vai vivendo durante o dia e que, através da oração da noite, pode recordar-se dessas pessoas ou desses momentos. E depois, como vos dizia, estas orações foram musicadas, porque às vezes é mais fácil conseguir decorar estas orações através de uma música. E por isso o João Maria Amial, que é filho de Teresa Amial, acabou por musicar estas belas orações. Ele que tem um talento também muito grande e, sobretudo, uma musicalidade espetacular. O segundo livro que vos quero apresentar, também da Paulos Editora, chama-se Os Meus Irmãos Refugiados, Amigos do Outro Lado do Mundo. Também é de Teresa Amial, com ilustrações de Pedro Rocha e Melo. E tem uma introdução feita por António Guterres e um prefácio feito por Marcelo Rebelo de Sousa. O livro é pequenino, mas de conteúdo é bem grande. Então conta-nos a história, Os Meus Irmãos Refugiados, de Miriam, uma menina que teve que deixar a sua terra, teve que deixar o seu país, teve que abandonar por causa de perseguições políticas e religiosas, e teve que ir para um outro país enquanto refugiada. E tudo aquilo que acontece à Miriam, os sentimentos que ela tem, as pessoas que encontram, a mudança radical de vida, estão contadas nesta história tão bela, tão ternurenta, que a Teresa Amial nos quis apresentar com belíssimas ilustrações nesta obra. E também dizer que quem comprar, quem adquirir esta obra, está a contribuir para o serviço jesuíta aos refugiados, porque uma parte da venda que é destinada em relação a esta obra é doada para este serviço dos jesuítas aos refugiados. Portanto, comprando uma história tão bela para ser oferecida, estamos inclusive a ajudar também os refugiados que vêm para o nosso país. O terceiro livro é das Paulinas Editora,
e intitula-se O Ratinho Jorge e o Papa Francisco visitam a Terra Santa, de Stefano Gorla, com ilustrações de Ivano Ceriani. Então, já as Paulinas anteriormente tinham publicado um outro livro sobre a história do Ratinho e do Papa Francisco, e agora publicam O Ratinho Jorge e o Papa Francisco que visitam a Terra Santa. Com ilustrações belíssimas, contam-nos como foi a visita do Papa Francisco à Terra Santa. Como é que o Ratinho viu os gestos, as palavras do Papa Francisco, mas sobretudo nos lugares tão especiais que se encontram na Terra Santa. Lugares esses que marcam a nossa vida cristã. Pois ali na Terra Santa encontramos o lugar que a tradição nos diz onde nasceu Jesus, mas também o lugar onde ele padeceu, a via dolorosa, onde ele carregou à cruz a pesada cruz, mas também carregou às costas a pesada cruz, mas também, por exemplo, o lugar do Rio Jordão, onde se pensa que foi batizado Jesus, mas inclusive a conversa do Papa Francisco com os jornalistas a bordo do avião, como costuma sempre fazer nas suas viagens apostólicas. Então aqui está também um belo presente de Natal, o Ratinho Jorge e o Papa Francisco. A quarta sugestão de leitura é da editora 8, titula-se Uma Vela à Janela. Trata-se de um conto de Natal de Maria Teresa Maia Gonzalez com ilustrações de Rita Duque. Uma história, diz, enternecedora sobre a amizade, uma amizade muito especial. Pois já sabemos que, sendo um conto de Natal, já nos apercebemos de quem é esta história de amizade. Pois bem, é um convite que aqui vos deixo a descobrir esta história de amizade para este tempo de Natal e que pode ser um bom livro para ajudar os mais pequenos também a prepararem o Natal, para além de ser um belíssimo presente de Natal. Bom, aqui ficam estas sugestões que vos quis trazer e apresentar, sobretudo para os mais novos, para que os pais, os avós, os tios não tenham dificuldades em poder encontrar um bom livro para oferecer aos mais pequenos durante este tempo de Advento ou deste tempo de Natal. Queridos amigos, foi um gosto, um prazer ter estado na vossa companhia e espero que da vossa parte aí desse lado tenha sido a mesma coisa. Este tempo passa a correr e, de facto, quando falamos de coisas que nos animam e que nos fazem bem ao espírito, nos fazem bem à alma, o tempo voa. Mas prometemos regressar na próxima semana com mais um programa. E na próxima semana temos como convidado José Vítor Adragão, que nos vem falar do livro Os Piedosos Truques de Reginaldo, da Multinova e da Paus Editora, uma entrevista que estou certo não vai querer perder. Até lá, desejo-lhe uma boa semana, uma semana abençoada nos seus trabalhos, nas suas lidas de casa, na sua vida familiar ou profissional, na sua vida paroquial e de apostolado, na sua missão. Bom, que seja uma semana repleta de bênçãos. E visite-nos numa das nossas livrarias Paulos, aqui em Fátima, ou em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada, também no Porto, agora no Seminário de Vilar, onde a parceria Telos Paulos abriu uma livraria, e também em Benguela se encontra por terras angolanas. Numa das nossas livrarias ou no nosso site paulos.pt, constantemente atualizado, pode encontrar todas estas sugestões que aqui lhe dei, mas também muitos mais eventos, informações e artigos de opinião. Visite-nos em paulos.pt. Uma semana abençoada, tudo a correr pelo melhor e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.